Olá, boa noite e a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 19, versículo 10. Assim está escrito: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esta foi a definição de Jesus quando estava na casa de Zaqueu. Para entendermos, Jesus estava entrando na cidade de Jericó. Certamente aquele dia seria o dia estabelecido por Deus para que obras poderosas da parte de Deus fossem realizadas através do Senhor Jesus Cristo. Então nós entendemos que Jesus estava caminhando para entrar na cidade de Jericó. Ele veio pelo caminho, no caminho para Jericó, ele curou ali um cego e agora, ele seguindo a sua caminhada, ele se defronta com Zaqueu. Zaqueu era um publicano, ele era chefe dos publicanos. Ele era rico, ele tinha o seu trabalho, tinha as suas funções, mas como um publicano, ele servia como cobrador de impostos. E vamos entender depois que ele tinha autoridade ou liberdade no seu trabalho para apontar às pessoas o valor e o que era devido de cada um, segundo ele entendia ser melhor. Isto porque ele estava vivendo aquela sua vida comum, normal, natural. Mas chegou um dia em que ele teve o desejo de conhecer a Jesus, de pelo menos vê-lo. Porque certamente ele já tinha ouvido falar de Jesus. Porque as pessoas que têm um encontro com Jesus, elas não ficam quietas. Elas vão anunciando, vão proclamando a este, aquele outro, e certamente que isto ia passando de um para o outro, e este conhecimento chegou então a Zaqueu. Ele queria ver quem era Jesus, mas ele pensou em várias situações. Ele era de pequena estatura, era uma pessoa baixa, não era muito alta o suficiente para ver a Jesus. No meio daquela multidão, ele ficava oculto e não conseguiria ver quem era Jesus. Então o que ele fez? Ele pensou numa ideia que pode não ser a melhor, mas para ele foi. E a ideia era o seguinte: ele tinha conhecimento de que ali por onde Jesus ia passar tinha uma figueira. Certamente esta figueira deveria ser antiga, estava ali, e ele imaginou-se em cima daquela figueira e teve a conclusão de que seria fácil ele ver quem era Jesus estando no alto. E foi exatamente o que ele fez. Ele não pensou duas vezes. Ele achou essa ideia brilhante. E foi exatamente que deu resultado. Então diz-nos aqui: E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Ele sabia que Jesus havia de passar por ali. Embora ele sendo de pequena estatura, não tinha problema. Ele estava acima dos outros porque estava na árvore. Correndo adiante, subiu uma figueira brava, tá. E quando Jesus chegou àquele lugar, observe que ele estava num lugar alto. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Jesus precisou fazer o movimento de olhar para cima. Lá estava Zaqueu. Ele viu a Zaqueu ali. E disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Estas foram as palavras de Jesus para Zaqueu. Jesus sabia o nome dele,
E Jesus disse a ele uma coisa: ali não seria suficiente para, em meio àquela multidão, conversar com Zaqueu e, particularmente, abrir-lhe aquele caminho que Deus preparou para a salvação. E o que Jesus disse: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Vou pousar lá. Pousar é estar, é passar uma tarde, ou uma noite, ou algumas horas, enfim, um tempo necessário. E apressando-se Zaqueu, diz que recebeu o gostoso, recebeu com alegria. E as pessoas começavam a murmurar de Jesus quando viram ele entrar na casa de Zaqueu, que era um publicano, era conhecido, não era de boa fama. Então, as pessoas, quando viram Jesus entrar, disse que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. Como pode Jesus, um homem santo, vindo de Deus, agora hospedar-se na casa de um pecador chamado Zaqueu, ainda mais um publicano? Bem, e quando Jesus esteve ali na casa de Zaqueu, sem que Jesus dissesse qualquer outra coisa, o próprio Zaqueu estava sedento. O que é isto? Sede de salvação. Ele desejava a salvação e não tinha ninguém que pudesse lhe oferecer a salvação a não ser Jesus Cristo, mesmo porque ele foi enviado por Deus para salvar. E o nome que lhe foi dado, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, estava no lugar certo, com a pessoa certa. Estava em casa com Jesus, o Salvador. Zaqueu, então, antes de Jesus dizer qualquer palavra, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, já o reconheceu como Senhor. Veja como são as coisas, como elas são bem encaminhadas. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado, se em alguma coisa eu tenho cobrado além do necessário, eu vou restituir 4 vezes mais, quadruplicado. Esta foi a decisão de Zaqueu. Jesus não mandou fazer isso. Jesus não deu a entender que queria que ele fizesse isso. Não. Mas ele, naquela caminhada da figueira até a sua casa, à presença de Jesus, foi trabalhando no interior de Zaqueu. É algo inexplicável, mas foi assim que aconteceu. E Zaqueu, então, fez essa declaração. Ele estava realmente pronto para receber de Jesus a salvação. Porque o que poderia impedi-lo, ele já abriu mão de imediato. Ele já colocou diante de Jesus que o amor dele não estava nas riquezas que ele possuía, mas que ele estava disposto a dar metade dos seus bens entre os pobres, dividir entre os pobres. E se alguém sentiu-se lesado ou defraudado por Zaqueu, ele iria devolver o valor que foi fraudado 4 vezes mais. Isto mostra a transformação que já estava ocorrendo dentro da vida de Zaqueu. Então, Jesus observou e viu. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Jesus disse: hoje a salvação veio. Jesus já estava vendo resultados ali na mudança de Zaqueu. E Jesus veio confirmar que naquele dia, no hoje, a salvação entrou na casa de Zaqueu. E Zaqueu foi salvo. Então, diz-nos aqui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esta era a missão primordial de Jesus aqui na terra:
buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui estava um filho de Deus perdido, mas que neste encontro pessoal com Jesus, ele foi salvo. Jesus declarou: hoje, a salvação não é para amanhã, não é para o ontem, é para hoje. Então Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Os que são da fé são filhos de Abraão. Então aqui estava Zaqueu, um publicano, e agora alistado na família de Abraão e salvo por Jesus. Então Jesus dá a conclusão do versículo que li inicialmente, dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Bem, o que foi que se perdeu? O que se perdeu foi a humanidade. Perdeu-se como? Perdeu-se na condição que, quando entrou o pecado no mundo, através de Adão, a Bíblia diz: por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, por isso todos pecaram. E ao pecarem ficaram destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus. Ao ficarem separados da glória de Deus, perderam o direcionamento para a vida com Deus. Então passaram a andar por caminhos errantes, e nestes caminhos, fora da direção de Deus, a humanidade perdeu-se terrivelmente. Perdidos, desgarrados, errantes, e por aí vai uma série de sequências nesta condição de vida. É como o salmista deixou escrito: um abismo chama outro abismo. Bastou a desobediência de um para a desobediência de todos, e através da desobediência perderem a comunhão com Deus, perderem o direcionamento para a vida e começarem a andar cada um à sua própria maneira e, portanto, andando por caminhos errados e achando que nos caminhos em que eles estavam andando, eles estavam encontrando o caminho certo, a verdade para eles. Mas o próprio Salomão deixou registrado num dos provérbios, dizendo que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Quer dizer, aparentemente a pessoa pensa que é uma coisa boa, mas quando ele vai caminhando e seguindo por aquele caminho, chegará um momento em que lhe será despertada a consciência e ele começará a pensar aonde aquele caminho o estará levando. E, portanto, vai descobrir. Alguns, por graça e misericórdia de Deus, descobrem em vida, através do chamado de Jesus para a salvação. Então são libertos, são perdoados, são salvos. Outros morrem sem terem encontrado em Jesus o verdadeiro caminho, porque fecharam os ouvidos e o coração e seguiram a trajetória em que estavam indo, achando que estavam indo certo, porém o fim são caminhos de morte. Foi por esta razão que numa determinada ocasião, juntamente com os discípulos, Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus então disse que ele era o único caminho para nos levar a Deus. E o nome de Jesus é o único nome que salva. O próprio apóstolo Pedro, Lucas deixou registrado em Atos, que Pedro disse que embaixo do céu, em cima da terra, não há nenhum outro nome dado entre os homens, a não ser o nome de Jesus, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, quando na sua humilhação, obedeceu até a morte e morte de cruz. E ao cumprir o seu propósito aqui na terra de entregar a vida como um sacrifício vivo a Deus,
para a salvação dos pecadores perdidos e errantes, diz-nos a palavra de Deus que ali abriu-se o caminho da salvação. E aqui estava Jesus dizendo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando nós encontramos em Lucas, no capítulo 9 e o versículo 56, está escrito assim: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então observe, Jesus mais uma vez afirmando o seu compromisso, que ele não veio para destruir as almas dos homens, mas ele veio para salvá-las. Então aqui está afirmado desta forma. Em João, no Evangelho escrito por João, no capítulo 3, o versículo 17, está escrito assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então veja, isso combina com o que Jesus disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, porque o mundo já estava e está na condenação. Mas Jesus foi enviado para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus. É Jesus quem salva. E quando olhamos em João 12, 47, vamos confirmar mais uma vez. E disse: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, observe, quando nós lemos aqui 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. No capítulo 9 e o versículo 56, está escrito que ele não veio para destruir as almas dos homens. E em João, no capítulo 3, 17, está escrito assim: que ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar. Então não veio para destruir, não veio para condenar e também não veio para destruir, não veio para condenar, mas veio para salvar e não veio para julgar. Jesus veio unicamente para salvar. E, portanto, ele dirigiu-se a Zaqueu naquela oportunidade, e a casa de Zaqueu recebeu naquele dia a salvação oferecida por Deus através do Senhor Jesus Cristo. Em 1 João, primeira epístola, capítulo 4, o versículo 14, está escrito assim: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Então Jesus veio para salvar. E neste trabalho de ele vir para salvar, o que ele encontrou aqui? Ele encontrou um mundo perdido, desgarrado, errante, estranho. Foi isso que Jesus encontrou. Portanto, diz a palavra que ele veio primeiro buscar. Por que buscar? Porque não estavam à mão. Estavam perdidos. E quem está perdido precisa ser buscado, precisa se procurar. Note que na parábola que Jesus contou das 100 ovelhas, diz que 99 estava no aprisco e uma se perdeu. Mas o pastor deixou as 99 no aprisco e saiu a procurar, a buscar a ovelha perdida por todos os lugares até que a encontrasse. Enquanto ele não encontrasse aquela ovelha perdida, ele não voltaria para o rebanho, para o redil.
Mas ele procurou, quem sabe, por vários lugares, até que chegou em um lugar que ele encontrou a ovelha desgarrada, perdida, ferida e ali precisando de ajuda. O que o pastor fez ao encontrar aquela ovelha? Ele reclamou com ela? Ele deu varadas nela? Não. Ele a pegou, colocou no seu ombro, curou suas feridas, colocou no seu ombro e trouxe de volta para o redil, para o aprisco, junto às 99 ovelhas. Este foi o trabalho do pastor. A ovelha perdeu-se, tem que buscar, tem que procurar, tem que ir atrás. Foi o que Jesus fez. Ele veio nos buscar, mas ele nos procurou. Ele veio procurando-nos até nos encontrar. E ao nos encontrar, nós recebemos esta graça maravilhosa, e diz a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 4, deixa-me ver qual é o versículo. Capítulo 4, versículo 16, diz: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Eram pessoas que estavam perdidas, desgarradas, errantes, ignoradas, mas ao Jesus passar, eles foram iluminados com a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos aqui um hino da harpa 156, a primeira estrofe diz assim: veja o trabalho de Jesus. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me. De que maneira? Caído, triste, e viu. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Então, este é o trabalho que Jesus veio fazer. Observe a estrofe 2. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Por ele eu sou querido. Que graça singular! Pois ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Prossigo alegre agora. Deus dá poder cabal e graça salvadora. Protege-me do mal, o bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Então, quando Jesus veio, ele fez exatamente como o pastor fez com a ovelha perdida, ou como aquela mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. Ela procurou por toda a casa. Ela foi procurar o que estava perdido. Acendeu a luz e varreu a casa e procurou com diligência até a encontrar. Quando encontrou, ela alegrou-se. É assim que Jesus fez com cada um de nós. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Primeiro ele veio buscar, procurar, encontrar. Em que estado? No estado que já falamos. Fraco, triste, vil, ferido, desgarrado, errante, perdido. E ao nos encontrar, ele nos salvou. Ele nos ofereceu livramento. E que livramento é esse? Livramento da perdição, livramento da condenação, livramento de uma eternidade longe de Deus. Foi para isso que Jesus veio salvar. E todos aqueles a quem Jesus procurou, encontrou e salvou, sentem por ele uma gratidão imensa por serem salvos, libertos, transformados e estarem caminhando no céu. Quem sabe você ainda não teve esta experiência de salvação, mas hoje Jesus está disponível a te encontrar, a te buscar e salvar, e perdoar os teus pecados e dar a você a libertação necessária. Veja o que aconteceu com Zaqueu. A salvação entrou na casa dele naquele dia. Hoje, a salvação
pode estar entrando aí, na tua casa, no teu coração, na tua família, na tua parentela. Ouve a voz de Jesus, abra para ele o teu coração, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A missão de Jesus é salvar o perdido. Portanto, os salvos glorifiquem a Deus. Os perdidos precisam ser encontrados e encaminhados para Jesus, o Salvador. Quando isto acontecer, eles desfrutarão também desta salvação permanente, eterna e gloriosa na pessoa de Jesus Cristo. Querendo Deus, amanhã retornaremos.